Senhor, nós queremos colocar esse recipiente aqui na Tua presença. Encha com a Tua graça, encha com o Teu poder, com a Tua autoridade. Pai querido, o vaso em si mesmo tem pouca relevância, Senhor, mas a preciosidade do vaso torna esse vaso precioso. Então nós confiamos que o Senhor pode usar esse vaso aqui, Senhor, para que seja dispensada a vontade do Senhor nessa noite, Senhor. Então nós olhamos para um vaso, considerando o conteúdo que é a vida do Senhor por meio do nosso irmão, Senhor. Então o Senhor venha falar aos nossos corações, continue falando aos nossos ouvidos e traduzindo, Senhor, a intenção do Espírito em cada coração, de maneira tanto coletiva, mas como individual, que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando em amiúde em nossos corações. Pai querido, que a graça do Senhor continue conosco aqui, no sentido da Tua palavra e da Tua ministração, Senhor. Também pedimos, Senhor, pelo serviço de criança, que o Senhor dê a graça do Senhor por meio das Tuas vidas que estão ali sendo manifestadas, das Tuas servas, dos Teus servos, e que a bênção do Senhor seja sobre essa geração, Senhor. Em nome de Jesus. Também os jovens que estão ali com o irmão Carlos, Pai querido, alcance aqueles corações ali. Se houver jovens ali que ainda não entregou a vida ao Senhor, que haja arrependimento, Senhor, que haja realmente conversão na Tua pessoa. Até mesmo nesse enorme salão, se entrou alguém aqui que não teve um encontro real com o Senhor, o Senhor possa tocar realmente no mais profundo e levar ao arrependimento, Senhor, para que haja uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Fica à vontade, irmão. Uma boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. O versículo 8 diz, Filipenses capítulo 4 e o versículo 8: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mais uma vez, irmãos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós Te entregamos esse tempo, pedindo a Tua direção, Tua sabedoria, Tua revelação, para que possamos, Senhor, penetrar na vida deste texto, e que ele penetre em nossos corações, Senhor, que a verdade deste texto que acabamos de ler, possa nos ler, possa penetrar naqueles lugares mais escuros do nosso coração, Senhor, trazendo luz, trazendo clareza, nos ajudando, Senhor, em nossa caminhada. Nós precisamos tanto do Teu socorro nesta hora, Senhor. Por isso nós rogamos no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Abra a Tua boca e fale a cada um de nós, Senhor. Que a Tua palavra venha ser liberada para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos dar mais um passo na sequência daqueles textos que li com vocês na primeira reunião. Provérbios 4, 23, Romanos 12, versículos 1 e 2, e agora aqui, Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Paulo diz que tudo
o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude, algum louvor existe, seja isto que ocupe a nossa mente. E o tema dessa série de estudos, é o que nós vimos ali em Romanos, capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amados irmãos, nós vamos entrar um pouco mais sobre um ponto que falei meio que superficialmente no estudo anterior, sobre o registro automático da memória. A nossa memória, a nossa mente, é onde ocorrem as grandes batalhas espirituais. As grandes batalhas, as grandes guerras que nós enfrentamos, elas ocorrem na esfera intangível e invisível da nossa mente. E se nós não cuidamos da nossa mente, se nós não entendemos a importância da nossa mente, nós vamos nos perder na vida cristã. Porque a Bíblia, ela dá uma grande ênfase a isto. Se nós meditarmos de capa a capa na Bíblia sobre esse assunto de mente, a importância dela, para que nós venhamos absorver a palavra de Deus, para que nós venhamos nos livrar de certos laços, certos estados de escravidão. Se nós abrirmos a palavra e compreender como Satanás, ele cria certas fendas na nossa mente para diluir a nossa fé, a nossa convicção. Se você pega esses assuntos de capa a capa na Bíblia, você vai encontrar inúmeros textos e exemplos. Então nós precisamos, irmãos, da ajuda do Senhor, para que um texto como esse, ele possa ampliar aquilo que nós temos visto até aqui. Entender que necessitamos de uma gestão de emoções, cuidar das nossas emoções, não apenas do nosso corpo físico, não apenas da nossa alimentação, mas cuidar da nossa mente. Eu creio que se você se preocupa com você, você deveria iniciar com a sua mente, não com o seu corpo. Porque tem muitas pessoas que elas estão descobrindo muito tarde que o dinheiro não é tudo, que ter condições financeiras para fazer viagens inesquecíveis não é tudo, ter um bom emprego não é tudo, casar não é tudo, ter uma boa casa não é tudo, mas cuidar das emoções é importante para que tudo isso encontre um lugar de significado e equilíbrio na nossa vida. Você encontra pessoas que têm uma grande posição social, no entanto elas são vazias. Vida. Eu conversava há pouco tempo com uma pessoa muito rica, porque ela tem muito. E ela me disse assim: a única coisa que eu queria nesse exato momento era ganhar o abraço de uma única pessoa. E aquela pessoa não dava a mínima para ela. O abraço de uma única pessoa. Ela sentia falta de um abraço de uma única pessoa. Eu daria todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, para que essa pessoa entendesse o quanto eu preciso dela. Eu parado, calado, olhando para aquele semblante, que na verdade parece que conquistou tudo na vida financeira, mas não conquistou a sua mente. E é o que acontece com todos nós, irmãos. Nós temos muitas ambições na nossa vida, e depois chega um determinado momento, você percebe que parece que você não chegou a lugar nenhum, aquilo não preenche o seu coração, o casamento não preenche, o bom carro não preenche,
As grandes viagens não preenchem. Sabe por quê? Nossos afetos estão todos distorcidos. Nossa busca pela felicidade está errada. A Bíblia nunca nos encorajou, nos ensinou a buscar felicidade. Quando a Bíblia fala de alegria, que é totalmente diferente de felicidade, felicidade é o que o mundo busca. Felicidade tem a ver com os apetites da alma, da carne. E a Bíblia nos mostra um caminho totalmente diferente, irmãos. Deixe-me mostrar algo para vocês. Eu vou abrir um parêntese, então não quero demorar muito nesse parêntese. Abra comigo sua Bíblia em João 17, deixa eu mostrar isso para vocês. Sabe por quê, irmãos? São verdades que a gente fala, e às vezes os irmãos, depois também na reunião, dizem assim: irmão, você disse que a Bíblia não ensina a gente a buscar felicidade. E até a gente explicar isso, eu penso, meu Deus, quantos irmãos devem sair com essa pergunta? Então vamos para a Bíblia, é bom dizer as coisas e afirmar doutrinariamente. João 17, por favor. Veja o versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Estão vendo aqui, irmãos? Nosso Senhor está falando do seu e não do nosso. O nosso gozo, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela passa rapidamente, irmãos. Entende? Ela passa rapidamente. E agora você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Mas vamos buscar uma ampliação desse texto. O próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 1, por favor. 1 João, capítulo 1, ele vai ampliar o sentido daquilo que ele está dizendo. Primeira epístola de João, capítulo 1. Versículos 3 e 4. Olha o que ele diz. 1 João, capítulo 1, versículos 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Sempre que você encontra essa frase, para quê, significa propósito. Qual o propósito? Qual o propósito de tudo que eles viram, ouviram e anunciaram? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão ele está definindo o que é comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se você examinar o capítulo 17, você vai saber que ele está falando exatamente deste maravilhoso tema: comunhão. Comunhão, alegria. Aqui nós vamos encontrar o verdadeiro gozo. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer isso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Será que Paulo, irmãos, quando escreveu isso, ele estava numa planície linda, florida, à beira de um grande lago? Será que era aí, irmãos? Se você não conhece a história do contexto, da ocasião desse epístolo, você vai pensar que sim. Porém, imagine que ele estava numa masmorra, condenado à morte. E ele escreve: alegrai-vos porque é nele que está a nossa alegria. O nosso gozo tem que ser Ele. Ele é o nosso gozo, Ele é a nossa alegria. Por isso Ele tem que estar nos nossos relacionamentos. Por isso Ele tem que ter primazia na nossa vida. Os grandes infortúnios, frustrações, decepções, amarguras que nós carregamos nas janelas, ou na janela, que eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, da nossa memória, é porque nós perdemos o Senhor de vista na nossa devoção. Compreende, irmãos?
Tem que ser muito sério. Se nós não entendermos, irmãos, o caminho de uma vida devocional, nós podemos estudar sobre todos esses assuntos de maneira profunda, conhecermos muitas explicações sobre as decepções, sobre as angústias, sobre os fracassos da nossa vida como homens, como mulheres, como pais, mães, filhos. Nós podemos conhecer isso a fundo, conhecemos até algumas proposições, algumas verdades para redirecionar a nossa vida, para restaurar a nossa condição. Porém, eu digo para vocês, vamos cair de novo, porque o que a Bíblia nos mostra é que no mundo nós passaremos por aflições. O mundo é um campo de batalha, nosso Senhor não escondeu essa realidade de nós. Nós enfrentamos angústias na nossa vida pessoal, nós enfrentamos grandes batalhas na nossa vida conjugal, nós enfrentamos profundas tristezas, decepções. E como nós vamos sobreviver a tudo isso? Aí você vai perceber como ele entendeu aquele dom que Deus colocou, que nós chamamos de espinho na carne. Como que Deus, Ele nos conduz num caminho ascensional. Aí vamos perceber, irmãos, que a nossa busca pela alegria não é a busca de um casamento perfeito, mas é a busca de Cristo no nosso casamento, das suas virtudes. Que nós vamos vencer as batalhas que temos que vencer como pais, é aos pés do Senhor, não é gritando no ouvido dos nossos filhos. Você vai ensinar, você vai admoestar, mas você vai ver que você é incapaz. Mas tem um lugar aonde você é capaz, você se torna forte, é quando você encontra os pés do Senhor numa vida de devoção, onde você aprende a guerrear as verdadeiras lutas, as quais você trava, porque não é fácil, irmãos. As lutas que nós passamos e enfrentamos são lutas reais, nós nos sentimos tão pequenos e impotentes, então nós não podemos ficar aqui floreando as situações. Tudo que o Senhor tem nos mostrado aqui em cada oportunidade, em cada uma dessas sessões de estudo, nós temos visto as batalhas as quais nós temos que enfrentar, e elas começam aqui, na nossa mente. Nos sentimos asfixiados. Por isso é importante você entender alguma coisa muito séria, e eu quero mostrar isso para você. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre algumas descobertas da neurociência, como a neurociência tem estudado e tem descoberto algumas questões da mente. Agora, o que me assombra não são as descobertas científicas, mas o quanto essas descobertas, elas simplesmente tentam traduzir aquilo que a Bíblia diz. Então, quando você vai estudando a mente, segundo o ponto da neurociência, você vai ver muitas questões interessantes, como por exemplo, os estudiosos têm descoberto que nós temos uma memória chamada memória RAM, que é o registro automático da memória. Como eu disse, hoje pela manhã falei bem rapidamente, registro automático da memória. Então, eles dizem assim, 90% da nossa memória a gente usa no dia a dia, com coisas, certo? E 10% nós usamos muito mal, fazemos um mau uso desses 10%, e é aqui que está a grande questão, porque eles vão dizer assim, a nossa memória, ela tem algumas caixinhas, alguns cientistas chamam de janelas, e são pelo menos 3 que eles têm conseguido entender até aqui. A primeira janela é uma janela neutra, onde se encontra armazenada todas as informações que você adquiriu. Essa janela tem a ver com o seu intelecto.
Não tem nada com as suas emoções, mas com o seu intelecto. É onde você conseguiu registrar os livros, o conhecimento de livros que você leu, endereços, número de telefone, todas essas informações estão registradas aí. Há uma outra janela, que é a janela light, luz, porque aí estão armazenadas todas as suas emoções positivas. Todas as coisas boas que te aconteceram estão armazenadas aí. Quando você lembra do nascimento do seu filho, da sua filha, do seu casamento, essas experiências boas que a gente tem, uma viagem, tudo isso fica registrado aí. O que eles têm percebido é que essas coisas, elas ficam muito bem organizadas na memória. Então aqui se encontram, nessas duas janelas, a janela das informações, do intelecto, do conhecimento, a janela onde estão reservadas, guardadas, todas as nossas emoções positivas, e também tem uma janela, que é chamada por eles de janela killer, onde se encontram armazenadas todos os traumas, todas as frustrações, todas as mágoas, todas as cicatrizes, ou experiências que causaram cicatrizes dolorosas na sua vida. Isso tem ajudado muito a neurociência, a neuropsiquiatria, os psicólogos, enfim, porque você vai perceber que muitas pessoas, eu conversei com algumas aqui, eu pude perceber algo muito claro, não só na vida delas, mas na experiência delas, e também outras pessoas que passaram a mesma experiência. Quantas pessoas têm registrado até hoje, o dia que o seu pai abandonou sua mãe? Um dia minha esposa disse assim para mim, que ela lembra até da cor da roupa dela, quando ela era criança, que ela ficou na porta, vendo o seu pai indo embora sem olhar para trás. Ela lembra da roupa, ela lembra de detalhes, 7 anos de idade, é uma janela aberta, ela nunca fechou essa janela, e muitos de nós temos traumas, abusos, que nós nunca confessamos para ninguém. Tem pessoa que tem distimia, falta de humor, sabe aquela pessoa que não tem humor, rancorosa, magoada, amanhece o dia irritada. A distimia é isso, uma pessoa irritada, ela não consegue discernir o quanto ela intoxica o ambiente. Isso é distimia, mal-humorada, chega do trabalho, não vê nada de bom nas pessoas, nunca agradece, nunca elogia, e não é uma pessoa má. Eu estava tendo comunhão com um irmão, e ele me abriu o coração, quando ele pôde entender isso, nesse assunto das janelas, ele pôde perceber que a vida toda, ele limitava suas filhas, ele foi um pai, que só depois das suas filhas adultas, que ele percebeu, através do falar do Senhor, o quanto ele foi a vida toda uma pessoa rancorosa e mal-humorada, sem saber o motivo. Tudo o irritava. Se a filha violão e tocava, ele ficava irritado. Amanhecia o dia, a mesa estava pronta, ele olhava para as filhas, para a esposa, ficava irritado, mal-humorado, até que ele percebeu que foram aqueles abusos, violências. Quando ele foi abusado na sua infância, ele nunca havia falado isso para ninguém. Uma janela aberta, essa janela killer, assassina, ela limita, ela asfixia, coloca uma mordaça nas pessoas.
Você já teve a experiência de estudar para um concurso e você se sentir preparado, e quando você chega no concurso, na prova, no vestibular, e trava tudo, a mente não funciona? Isso é típico de pessoas que têm janelas, essas janelas abertas, porque elas são paralisantes. E as pessoas amam o Senhor, nós convertemos, irmãos. A gente converte, não consegue entender, meu Deus. Você olha para o seu cônjuge e você não consegue compreender como uma pessoa que ouve tanto do Senhor, o Senhor tem depositado tanto na vida, você olha para este homem, olha para esta mulher, você vê, ela se quebranta diante do Senhor, mas no quesito relacional, é uma pessoa amarga, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa sem humor, sem alegria, dentro de casa. Irmãos, como estas coisas, elas nos limitam-nos no nosso progresso espiritual, na nossa caminhada espiritual. E nós não temos nos dado conta, como Satanás tem procurado ter vantagem na nossa vida por causa dessas janelas abertas, ou essa janela especialmente a killer, que nós nunca fechamos. Quando você percebe que isso está acontecendo, você vai ver que esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, ou essa fraqueza, ou essa janela aberta na sua mente, ela limita a sua capacidade criativa, a sua liberdade. Você se torna uma pessoa como que aprisionada. Você vai perceber que você é uma pessoa que sofre por antecipação. Você vai perceber que você só vive ruminando o passado. Só vive ruminando o passado. Um outro detalhe: pessoas assim, governados por esse tipo de janela killer, feridas abertas, é uma pessoa que vive se auto-punindo. Esse tipo de pessoa gosta de sofrer, irmãos, sofrer por consequência é tão difícil. Agora imagine, você não perceber que inconscientemente você só vive acumulando problemas sobre você. Você vira um para-choque de tudo na sua casa, na sua família. Você vai sofrendo pelos outros, fica se autopunindo, e mais ainda, esse tipo de comportamento leva as pessoas a desenvolverem transtorno de ansiedade. E digo mais, irmãos, estes são degraus para a depressão, para a opressão, para a possessão, para a destruição. Aí a gente fica se perguntando, como é possível cristãos suicidarem? Eu não sei se vocês têm estudado, têm lido algumas pesquisas sobre suicídio, mas eu digo para vocês que, dentre os países, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Brasil, o país do carnaval, da alegria, segundo as definições do mundo, é o país mais ansioso, um dos países mais ansiosos do mundo, e com um alto índice de suicídio. Alguns especialistas que estão estudando por que está havendo uma avalanche de suicídio entre adolescentes e jovens. O irmão César colocou isso aqui mais de uma vez. É porque esta é uma geração indolor, uma geração que não sabe sofrer, uma geração que está sendo criada para não sofrer, para não passar dificuldade. Até a escova de dente hoje é automática, ele só põe na boca. Antigamente era um maior trabalho para a gente escovar os dentes, hoje não, pega o aparelho, põe na boca, faz tudo sozinho. O pai pega a criança no quarto, acorda ela, arruma ela, põe o café na mesa, terminou o café,
arruma tudo, tudo está organizado, põe dentro do carro, leva para a escola, busca na escola, leva no balé, traz o balé, vai para a aula de inglês. As crianças não têm mais, é só uma máquina, elas não têm mais liberdade. Os pais estão criando brinquedos e não seres humanos. O tempo é todo tomado, as crianças estão estressadas. E sabe o que os pesquisadores têm descoberto? É que essa juventude, os adolescentes, não sabem lidar com o sofrimento. Irmãos, até pouco tempo a gente falava que havia duas esferas de mundo, o natural e o espiritual. Hoje são três: o natural, o espiritual e o virtual. E esse, irmãos, tem produzido uma geração de jovens alienados, zumbis. Eu não sei se você já fez isso, mas eu fiz, porque eu não tinha muito o que fazer. Eu estava num shopping, esperando um irmão para tomar um café, ele tinha me convidado. Fiquei no shopping, o irmão me ligou e disse: irmão, eu estou atrasado. Aí eu fiquei mais sem coisa para fazer, fiquei ali olhando. Aí comecei a contar quantas pessoas passavam na minha frente sem estar assim. Trágico, irmãos. Parece uma coisa natural, mas não é. Esse comportamento não pode ser natural, porque a gente precisa ler as estatísticas e ver que hoje o casamento, isso foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o casamento entre cristãos, o divórcio entre os cristãos está no mesmo patamar dos não cristãos. Os relacionamentos estão se tornando coisas triviais. As pessoas estão se tornando superficiais. Então nós não podemos achar que tudo isso é normal. O Senhor nos chamar para uma conferência como essa, a gente ouvir a palavra de Deus e achar que podemos continuar do mesmo jeito. Nós temos, como foi ministrado hoje pela manhã, ter consciência que nós estamos numa batalha, nós temos que marchar. Nós temos que marchar. Deixe-me abrir mais um parênteses. Eu quero abrir mais um parênteses. Eu vou fechar rapidamente. Quero falar com os anciãos. Eu quero falar com todos os irmãos aqui que têm cargo do ministério da palavra. A todos nós, e aqui eu me incluo. Tudo que vocês ouvirem, saibam que eu quero me comprometer muito mais em ouvir do que o que posso apenas falar. Então, quero dizer que eu gostaria de estar na primeira cadeira aqui ouvindo isso. Então, eu recebo humildemente também esta palavra como vocês. Que o Senhor nos dê um coração para ouvir os anciãos, porque eu sei o quanto todos nós que estamos aqui, os irmãos de cada localidade, ama essas dádivas que o Senhor lhes tem dado, para serem varas e cajado no meio de vocês. Então, meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Há uma extrema necessidade que nós, anciãos, percebamos a seriedade desta hora que nós estamos vivendo. E como o inimigo tem trabalhado nas assembleias, e digo para vocês, a maior crise da igreja hoje, não é a crise dos jovens que estão se desviando, não é a crise de uma igreja que não ora. Eu quero dizer para vocês, e poderia citar outros exemplos aqui, eu quero dizer para vocês que a maior crise da igreja hoje é a crise dos anciãos. Nós, irmãos que servimos, andando por dezenas de igrejas, em muitos lugares, esta é a conclusão que eu cheguei, junto com outros irmãos, e concordamos perfeitamente, irmãos, para nossa tristeza, de que essa é uma grande crise, e que nós precisamos agora, urgentemente, ir aos pés do Senhor. Deixe-me citar um exemplo aqui, dentro desse parênteses ainda. Irmãos, se você abrir Números capítulo 33, você vai ver ali as 42 estações, certo? Então você vai ver, a 19ª estação é Quelata. Quelata. Sabe o que significa Quelata?
A palavra hebraica, quelata, é a tradução da palavra grega eclesia, assembleia. A definição espiritual desta palavra você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 39. Mas aqui, por favor, abra comigo sua Bíblia, aqui dentro desse parênteses. Eu preciso dizer isso para os irmãos, como uma advertência do Senhor para todos nós. Atos 19, 32, não é 15 não, é Atos 19, mas deixa eu citar o texto, fique tranquilo. Eu quero que vocês abrem Números 16. Vou ler rapidamente, vou fechar esse parênteses, eu prometo para vocês. Em Atos 19, 32 está assim: e a assembleia caíra em confusão. Apenas pega esse texto, anota aí, não abra em Atos não, por favor. Atos 19, 32, você vai encontrar essa frase: e a assembleia caíra em confusão. Então, espiritualmente falando, fazendo uma interpretação contemplativa, o que significa quelata aqui? Eu vou explicar isso para vocês. Uma assembleia caída em confusão. Por quê? Capítulo 16 de Números são os textos relativos a quelata. E aqui, eu vou traduzir rapidamente. 3 homens, Coré, Datã e Abirão. Coré era um levita. Datã e Abirão eram anciãos. Aqui vai dizer que eles eram, no versículo 2, 16, 2, eram homens renomados e eleitos por toda a assembleia. Eles faziam parte daquele conselho dos 70 anciãos de Israel. E Coré era da tribo de Levi. Agora, o que isso vai nos dizer aqui, irmãos? E esses outros aqui eram da tribo de Rúben, da primogenitura. Escute isso: eles se levantaram contra a autoridade de Deus na vida de Arão. Quando eles chegaram e disseram assim: basta, toda a congregação do Senhor, todos são santos. Vou parafrasear: todos aqui têm o direito de ministrar, não é só você, todos nós. A Bíblia diz que Moisés caiu com o rosto no chão. Aí, irmãos, Moisés levanta, eu vou resumir bem aqui, mas eu vou ler um texto para vocês. Versículo 6, 16, Números 16, 6. Diz assim: fazei isso, tomai-vos incensários. Está vendo aí? Versículo 17: tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários, mais o de Arão. Então preste atenção. O que nos fala o incensário, irmãos? Oração. Então vamos traduzir isso aqui. Sabe o que espiritualmente se está dizendo? Coloque as vossas orações diante do Senhor. Então, quando eles fizeram isso, irmãos, estava ali 250 pessoas. Aí a Bíblia diz que o Senhor apareceu, a glória do Senhor veio. E o Senhor diz assim para Moisés: afasta desse povo. E a Bíblia diz que a terra abriu, e aquelas pessoas foram tragadas vivas. Que tragédia, irmãos. Só para você ter uma ideia, aqui no versículo 49, diz que 14.700 pessoas morreram por causa daquela confusão. Esperem que eu não terminei. Ainda vamos ler mais num outro capítulo alguns textos. Isso aqui aconteceu em quelata. Aí, no capítulo 17, eles vão para a 20ª estação, que é o Monte Sefer. Monte Sefer, se você falar em Números 33, você vai ver, Monte Sefer. E esse capítulo 17 é para tratar disso. Aí no capítulo 17, para acabar com aquela confusão, Deus diz assim: Moisés, pegue um dos homens principais de cada tribo e fala para eles trazer o seu cajado, o seu bordão aqui, inclusive Arão pela casa de Levi. E a Bíblia diz que cada um deles trouxeram o seu bordão. Por favor, veja aqui o versículo 4: e porás na tenda da congregação perante o testemunho
onde eu vos encontrarei, e o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Versículo 8: no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado gomos, produzira flores e dava amêndoas. Está vendo aqui, irmãos? Floresceu o bordão de Arão. Irmãos e irmãs, preste atenção em tudo isso aqui. Primeiro, o incensário diante do Senhor, uma vida de oração diante do Senhor. E agora o bordão. Se você pegar isso aqui, irmãos, você vai ver que é uma figura do ministério da palavra. A tua vara, o teu cajado me consolam. É uma figura do ministério da palavra, do poder da vida em ressurreição por meio do ministério da palavra, que o Senhor confiou para os anciãos. Irmãos, tanto a nossa vida de oração, quanto o ministério da palavra que nós recebemos do Senhor, nós temos que primeiro estar diante do Senhor pela assembleia. Ainda não terminei, irmãos. Eu creio que isso aqui já fechou para vocês. Então agora vamos às aplicações. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Eu quero parar aqui. Se você observar, esta é a primeira crise na igreja primitiva. Começou a haver um burburinho, uma confusão ali. Aí agora, veja, os apóstolos se levantam. Aí eles dizem: vamos separar 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que eles possam encarregar desses serviços aqui. Agora, observe o versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Estão vendo, irmãos? Agora eu vou colocar a última porção de texto, para você fazer um quadro. Lamentações, por favor. Capítulo 5. Então vocês estão vendo os 2 acontecimentos, capítulo 16, capítulo 17 de Números. Capítulo 16, oração, vida de oração, diante do Senhor, ministério da palavra, diante do Senhor, e nós nos consagraremos, Atos 6, 3 e 4, e nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. O ministério da palavra e a vida de oração tem que ser um serviço consagrado diante do Senhor, irmãos. Agora observe esse texto de Lamentações 5. Os anciãos, que é uma figura do governo de Deus por meio dos ministérios constituídos, o ministério dos anciãos, daqueles que exercem o ministério de profetas e mestres, daqueles que têm o encargo pastoral de Cristo sobre a assembleia. Aqui está, os anciãos não se assentam na porta. Porta aqui fala de quê? Revelação. Vamos traduzir isso aqui. É como se Jeremias estivesse dizendo: os anciãos não se assentam aos pés do Senhor para ter a revelação. Por isso os jovens não cantam, e cessou o júbilo do nosso coração. Então, irmãos, aqui eu me incluo com vocês. Nós precisamos ir diante do Senhor, aos pés dele, porque muitas vezes nós estamos vendo desânimo, nós estamos vendo casamentos sendo destruídos, nós estamos vendo a alegria do Espírito se perdendo na assembleia, a apatia, a frieza, e nós começamos a procurar os culpados. Será que não está na hora de nós, irmãos, que temos recebido o encargo do Senhor, ir aos seus pés e ver, baseado nesses textos, o que realmente está acontecendo conosco? Será que nós temos nos consagrado em oração diante do Senhor? Será que nós temos o ministério consagrado aos pés do Senhor? Será que o Senhor está aprovando aquilo que Ele nos confiou? E aqui está dizendo: por que os jovens não cantam? Os jovens estão perdendo a alegria. Por que o gozo está cessando no meio do povo de Deus? Então, irmãos, eu quero fechar esse parêntese.
E quero pedir que todos nós hoje lembremos dos anciãos das nossas localidades e venhamos interceder por eles, para que eles possam se sentir encorajados, determinados para cumprir fielmente o chamado que eles têm recebido do Senhor nessa presente hora da nossa peregrinação, porque é uma hora difícil, irmãos. Satanás tem atacado os casamentos, atacado os filhos dos anciãos, atacado suas casas, atacado suas vidas, de todos os lados, doenças, enfermidades. Há um peso, há uma cobrança, mas nós não podemos, a igreja não pode ficar apática, e nem nós, porque nós estamos numa grande batalha, e o inimigo veio, irmãos, ele tem vindo, com todas as suas estratégias, com todas as suas armas, para impedir, como ele tentou fazer com a nação de Israel, usando o faraó, com todas as suas propostas, com todas as suas estratégias, para impedir que o povo de Israel fracassasse. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, irmãos, que se enquadra muito bem dentro do que eu estou falando. Escute, quando o povo de Israel chegou em Jotbatá, de Jotbatá em diante, são as 12 últimas estações, até os campos de Moabe, formam um quadro, porque as 42 estações, elas estão divididas em 5 partes. A primeira parte vai de Ramsés a Elim, a segunda parte vai do Mar Vermelho até Rissa, a terceira parte vai aqui de Quelata até Mítica, a quarta parte, ela vai de Rasmona até Jotbatá, e a última parte, vai de Jotbatá até os campos de Moabe. Na primeira parte, de Ramsés até Elim, trata dos princípios elementares da nossa caminhada espiritual, os princípios da fé. Do Mar Vermelho até Rissa, 18ª, sabe qual é o assunto tratado ali? Maturidade espiritual. De Quelata até Mítica, sabe qual é o assunto tratado ali? O governo de Deus sobre a sua casa. De Rasmona até Jotbatá, sabe qual é o assunto colocado? Discipulado a Cristo. Eu quero fazer uma correção. De Jotbatá é Abrona, me perdoe, Abrona, eu esqueci de Abrona. De Abrona até os campos de Moabe são as estações apocalípticas, escatológicas, que vai falar da última fase da obra de Deus. A palavra Abrona significa encruzilhada. Por quê? Porque aqui, irmãos, escute, a nova geração que foi discipulada, desde Rasmona até Jotbatá, porque o discipulado é Cristo, aquela velha geração foi tudo sepultada, porque quando eles chegaram numa região chamada Cades Barneia, que é Ritma, tem uma estação de Ritma ali em Cades Barneia, tinha aqueles gigantes, eles fracassaram, lembra? Eles fracassaram, falaram: quem somos nós? Como que nós vamos poder entrar na terra? Só tem gigantes, diante deles nós éramos como insetos. Eles queriam chamar Deus de mentiroso, até que entrou Josué e Caleb e disseram: eia, levantemos e vamos entrar, sim, porque o Senhor é conosco. Mas eles inflamaram o povo e disseram: não, vamos eleger um outro capitão e vamos voltar para o Egito. E o Senhor interviu, certo? Lembra quando eles foram espiar a terra, foram os 12 espias? Foi aí, começa em Números 13 isso, irmãos. Essa estação é Ritma, 15ª. Então deixa eu te falar uma coisa, nessas últimas estações, agora chegaram daqueles gigantes, aqueles mesmos gigantes que eles se acovardaram há 38 anos atrás. Aqui eles vão passar por essa região, só que eu quero parar aqui, eu quero ir com vocês, sabe aonde? Em Gênesis capítulo 14, porque vai contar a mesma história com outros personagens. Abraão, lembra quando Abraão, se você lê Gênesis 14, você vai ver que Abraão enfrentou aquela região, daqueles mesmos gigantes. Sabe com quantos homens Abraão enfrentou aqueles gigantes? 300, ali tinham 4 reis, aqueles reis eram poderosíssimos,
muito mais poderoso do que aqueles 300 homens da casa, eram servos. Abraão não tinha exército, irmãos. Abraão tinha servos com ele não tinha um exército armado, mas com aqueles 300 da sua casa, o Senhor derrubou todos aqueles gigantes. Leia lá, aqueles 4 gigantes, o mundo, a carne, o diabo e a morte. Aí quando terminou aquilo ali, quem veio se encontrar com Abraão? Melquisedeque preparou uma mesa para ele naquele deserto, porque o Senhor, Ele prepara para nós uma mesa diante dos nossos adversários. Então você está vendo tudo isso, irmãos? O que eu quero dizer, irmãos, eu não tenho tempo de dizer tudo, mas o que eu quero te dizer é que nós estamos vivendo essas mesmas estações escatológicas. Nós estamos perto de entrar na plenitude de Cristo, que é a nossa Canaã celestial, o reino de Cristo. E agora nós temos esses gigantes para enfrentar nesta hora. Nós não podemos acovardar, nós não podemos diminuir o padrão de consagração, de santidade, de amor à palavra de Deus. Nós não podemos diminuir a nossa fome pela oração. Nós não podemos retroceder, porque o mundo é assim, porque agora as coisas mudaram. Nosso Deus não muda, o Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho não vai se enquadrar no contexto dessa geração pervertida. Ele é o poder de Deus para a salvação. Então, se nós, irmãos, perdemos isso de vista, com absoluta certeza o inimigo vai prevalecer. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Por essa razão eu abri esses parênteses, porque todos nós, tanto nos irmãos que servem, as irmãs que servem, mesmo ministrando ali as crianças, não é um passatempo aquilo, irmãos, é o ministério da palavra na boca dessas mulheres. Nós temos que nos preocupar com isso. Famílias estão sendo devastadas, muitos pais estão receosos de enviar seus filhos para a escola. Então nós temos que perceber que existe sim densas trevas sobre essa terra, mas elas não vão adentrar nossas casas. O Senhor tem nos dado a revelação da sua palavra. Ele está nos mostrando a que horas exatamente nós estamos da noite. Nós não estamos andando a ermo, nós não estamos caminhando às escuras. O Senhor tem sim nos enviado a sua palavra. Ele não nos deixou sozinhos aqui, Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco, e nós temos convicção que Ele está conosco. Então esta é uma hora que precisamos de ser encorajados, e de encorajar uns aos outros. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui. Deixa eu fechar esses parênteses aqui, para que a gente possa voltar para a questão da memória. Como nós precisamos urgentemente de cuidar das nossas emoções, da nossa mente, da vontade, o que sinto, o que penso, o que quero, as faculdades da nossa alma. Como nós precisamos fechar, eu quero aqui falar de maneira exclusiva para você, meu irmão e minha irmã, que tem uma janela killer, assassina, que te asfixia, amordaça, te deprime, te oprime, essas cicatrizes abertas, paralisantes, que te impede você de fluir na vida espiritual, que te impede de viver um casamento adequado, segundo o padrão da palavra. Você não consegue ser o pai que você gostaria de ser, a mãe que você gostaria de ser, por causa de trauma, janela aberta, essa janela assassina, que tem produzido essa distimia na sua vida. Você caminha olhando para trás. Deixa eu colocar 2 textos, irmãos, 2 textos para vocês, e aqui eu quero ser bem breve. Então eu encorajo os irmãos a escrever, anota esses textos. Gênesis 45, versículo 51, observe esses 2 textos. Olhe bem, diz assim: José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus
me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Paro aqui, espere, trabalhos, essa palavra no hebraico é danos. Anote, capítulo 41, versículo 51, me perdoe, 41, versículo 51, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Essa palavra trabalhos significa dano, sofrimento, e de toda a casa de meu pai. Todos nós conhecemos a história de José, não é verdade, irmãos? Sabemos tudo o que ele passou. Agora veja bem, o que você lê nesse texto, irmãos? Você tem que esquecer, você precisa da graça para esquecer, do Espírito Santo para esquecer, da ajuda dele para esquecer. Deixa-me colocar um outro texto que vai somar a esse, Filipenses, capítulo 3 e o versículo 13, Filipenses 3,13, olha o que Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Você vê esse texto, irmãos, tem 3 palavras importantes aqui. Primeiro essa frase, esquecendo-me, e depois avançando, e logo a seguir, prossigo. Nós nunca vamos conseguir avançar e nem prosseguir para o alvo se nós ficarmos com essas janelas abertas. Eu digo isso para você mais uma vez, escute. Enquanto você ficar com essas janelas te oprimindo, te deprimindo, controlando os seus afetos, suas emoções, determinando o que você tem que ser, como você tem que ser, o que fazer, o como fazer, você é controlado por essa janela que te asfixia, que te intoxica, que faz de você uma pessoa ácida. Isso não é vida cristã. O que é vida cristã? Alegrai-vos no Senhor. O Senhor diz para nós sobre o seu gozo. Como nós vamos experimentar o gozo do Senhor na nossa vida, se temos uma janela que nos deixa deprimidos, amargurados? Como, irmãos? Vida cristã é júbilo, vida cristã é verdadeira alegria. Nós somos o único povo que podemos nos alegrar em meio à batalha ou às batalhas. O mundo não entende, irmãos. No velório dos cristãos eles cantam. Sério? Eu sei que vocês também fazem isso. Nós perdemos um irmão há pouco tempo, muito querido, irmãos, muito amado. Sabe o que a gente fez no dia do velório dele? Um culto. Irmãos, nós somos um povo que nem a ciência explica. Lembra quando o povo de Israel estava lá e o Balaão olhou e disse: é um povo que habita só. Esses somos nós. Ele diz para o Baraque: é um povo que habita só. Nós habitamos só nesse mundo. Só o cristão entende o cristão. O ímpio nunca vai conseguir nos definir, irmãos, porque nossa alegria não depende do nosso estado emocional, se nós estamos com alto astral, não depende nada disso. Nós estamos longe dessas coisas, irmãos. Nós conseguimos aprender lições profundas nas mais angustiantes tempestades emocionais, porque o nosso prazer não é um estado de espírito, o nosso prazer é uma pessoa. Sabe por que você fica aí capengando no seu casamento, como um mendigo? Como você fica aí como um pedinte, se diminuindo no seu casamento, culpando o seu cônjuge, porque você não é feliz, porque ele não te faz feliz? Tudo bem, tem coisas para serem tratadas, mas eu quero te falar: busque no Senhor a verdadeira alegria para o teu coração. Você entende? Coloque o Senhor Jesus como primazia na tua vida devocional. Aí você vai poder entender
que um verdadeiro prazer que a tua alma precisa, esse buraco grande que você tem dentro do teu coração, vai ser preenchido pela vida de Cristo. Não fique culpando o seu passado, porque a gente faz muito isso, né, irmãos? Eu sou assim porque eu fui violentado, irmãos, eu entendo, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Muitas pessoas se culpam porque eu fui abandonado. Irmão, sabe o que José viu em tudo isso? Sabe o que ele aprendeu com todos os abandonos, injustiças, maldade, tudo que ele passou durante todos aqueles anos? Ele não teve mocidade, ele não teve uma juventude, tudo isso lhe foi roubado, lhe foi tirado pela maldade dos seus irmãos. Ele entendeu os caminhos do Senhor, ele compreendeu que tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Nós temos que entender que tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Deus não errou, compreende, irmãos? Deus não errou. Você pode estar frustrado com o seu casamento, mas Deus não errou. Ele pode transformar o seu pranto em dança, a sua tristeza em alegria, porque só o cristão pode ter alegria na tristeza. Só o cristão, irmãos, porque a nossa alegria é uma pessoa, é o relacionamento com ela. Você vê quando Moisés olha, irmãos, aquele tanto de caixão, forma de falar, viu, irmãos? Não tinha caixão naquela época. Êxodo capítulo 33, quase 5.000 pessoas mortas. Quantas famílias chorando ali, irmãos, por causa daquele bezerro. Aí Moisés passa, irmãos, ele tinha um tabernáculo, não era o tabernáculo que ele construiu, o tabernáculo só dele. Aí ele entra naquele tabernáculo, aí ele pede 3 coisas para Deus. Primeiro, mostra-me teu caminho. Não era o caminho para Canaã, não, porque eles tinham os queneus. Queneus era um povo que foi guiando eles, tinha nuvem que guiava eles, então não tinha problema de errar o rumo para Canaã. Se eu quero saber qual é o teu caminho, é para lá, mostra-me teu caminho. Depois Deus diz assim para ele: eu vou mandar o meu anjo com vocês, eu vou vencer, ele vai vencer todos os inimigos, destruir todos os vossos inimigos, e vocês vão entrar em Canaã, porém minha presença não vai mais. Aí ele faz uma outra oração: se a tua presença não for conosco, nós não sairemos desse lugar. Porque Moisés não queria Canaã, Moisés queria era a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus é maior do que Canaã. Lembra, irmãos? E você sabe que ele não entrou em Canaã, não é? Você lê lá em Deuteronômio 34, versículo 5, diz que parece que Deus é masoquista, ou que ele gosta de fazer maldade. Alguns pensam que Deus é isso, ou ele gosta de sofrer, ele causa sofrimento nos outros. Nunca afronte Deus com isso. Eu já vi muitos irmãos me perguntando: por que Deus fez isso com Moisés? Como se Deus fosse o mal e Moisés o bom. É porque a gente só lê a Bíblia pela metade, tem que ler tudo, irmãos, o antes, durante e o depois. Aí no versículo 10, no versículo 5 diz que Deus mostrou a terra. Está vendo a terra? Pois então, tu não vai entrar ali. Não é assim que a gente lê assim: olha lá, Moisés, a terra, eu velo em cumprir minha palavra. Você pensa que Moisés desceu chutando pedra quando ele subiu lá no monte para ver a terra? Versículo 10 fala assim: nunca houve um homem na terra que falasse com Deus face a face. A face de Moisés era maior do que Canaã para ele. A face de Deus era maior do que Canaã para Moisés. Ele não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. A face de Deus é maior do que tudo. Está vendo, irmãos? É isso que você tem que ver, é isso que nós temos que buscar. Você pode estar enfrentando um grande problema. Moisés estava, em Números 33, ele estava enfrentando um grande problema, choro para todos os lados. Aí ele entra, aí agora ainda ouve de Deus: minha presença não vai contigo. O meu anjo sim, eu não. Ele disse: se o Senhor não vai, então não vamos. A história acabou.
Que ousadia esse homem. Aí depois ele vai mais longe. Aí ele diz assim para Deus: mostra-me tua glória. Porque se você continuar lendo ali no capítulo 33, versículo 18, no 19 a seguir, você vai ver que Deus fala assim: Moisés, homem nenhum consegue ver a minha face e continuar vivo. Então na verdade era isso que Moisés estava querendo: mostra-me tua face. Mas eu vou, vai, sobe, tem uma rocha ferida, você vai ver uma rocha ferida, e quando você olhar naquela rocha ferida, eu vou passar minha sombra, e você vai me ver por trás. Irmãos, o que Deus está dizendo ali? O que Deus estava dizendo ali, você vai ver, irmãos, lá em Mateus 17, lá estava a rocha, aquela que Deus iria ferir, e ali Moisés, naquele dia, viu a face de Deus. Que coisa linda, irmãos. Então eu quero te falar, você pode estar passando por muitos e muitos sofrimentos angustiantes agora, ou tem passado por essas situações que têm te limitado, te oprimido, te minimizado, atrapalhado você viver uma vida plena como homem, como pai, como esposo, como esposa, como uma mulher de Deus, cheio de culpa, oprimida, oprimido, suas emoções controladas por remédios. Não, irmãos, digam basta hoje, confesse ao Senhor, vá diante do Senhor, Ele te ama. Sabe aquela face adorada, eterna, que quando Isaías olhou e disse: ai de mim, eu estou perdido, quando ele viu a glória do Senhor, aquela face linda, ela foi esmagada lá no Calvário, no teu lugar. Aquela face foi cravada, uma coroa de espinho que perfurou o nervo trigêmeo, perfurou a frente, seus olhos foram inchados. A Bíblia diz que eles batiam com um caniço na face dele. Esta é a grande prova que o Santo Sudário é uma farsa, porque aquele rosto perfeitinho não existe. O rosto de Cristo estava desfigurado por você, por mim. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Aquela é a face de Deus. Gênesis 1:27 diz que Deus criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. 2 Coríntios 4:4, quando fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus, o qual é Cristo. Ele é a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, a face de Deus é Cristo. E aquela face foi esmagada no teu lugar, no teu lugar. Então você compreende a medida do amor de Deus por você? E você, se permitindo olhar para trás, olhe para frente, prossiga para o alvo, avance para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que significa essa palavra soberana? Ascensional. Então não fique aí paralisado por causa dos traumas passados. Receba a cura do Senhor hoje para a tua vida. Receba a cura. Não se permita ficar asfixiado, pressionado por coisas que aconteceram. Deus permitiu, Ele não se escondeu, Ele não se ocultou, Ele viu, Ele sabe. A questão é que você tem aceitado o inimigo te colocar na condição de uma vítima. Aí você acha que é vítima do pai, é vítima da mãe, você acha que é uma vítima da sociedade, é vítima disso, é vítima daquilo. Você não é. Você precisa ler o Salmo 139, quando Davi diz assim: de um modo extraordinariamente maravilhoso eu fui formado, tu me teceste no interior da minha mãe. Irmãos, eu encorajo vocês a estudar esses termos. No hebraico é lindo demais, porque quando ele fala teceste, ele está falando de como se uma coisa fosse tecida, como uma mulher que pega, como é que chama essas coisas que mulher tem agulha? Um crochê. É isso mesmo. E se você vê a maravilha que é a composição da sua vida biológica, psicológica e espiritual, Deus te criou com faculdades impressionantes, as faculdades da alma, mente, vontade, emoções, do espírito, intuição, onde você percebe, onde você recebe,
onde você compreende a voz de Deus. Consciência, que é uma faculdade muito importante, porque ela tanto te liga no mundo natural, como também ela te dá a realidade do mundo espiritual. E por último, comunhão. Tem uma faculdade dentro de você, chamada comunhão. Essa faculdade é a faculdade onde nós temos a capacidade de receber, perceber, ser possuído, ser tomado, ser cheio da vida de Deus. Tudo isso está aqui, irmãos, bloqueado, porque nós estamos sendo controlados pela vida da alma e não pela vida do Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da vossa carne. Irmãos, que Deus os abençoe. Eu sei que eu já muito do horário e peço perdão, mas que o Senhor fale aos seus corações, que Deus os ajude. Eu sei que tem, irmãos, eu sei que há aqui inúmeras e inúmeras pessoas feridas, inúmeras pessoas que nesse exato momento o Espírito Santo está trazendo clareza dessa cicatriz que você carrega dentro de você, que te limita, minimiza, que te entristece. Parece que tem uma coisa segurando o seu pescoço e te sufocando. Mas eu quero te falar, o Senhor sabe de tudo isso. Isso tem tornado você uma pessoa vulnerável, suscetível, tem deixado muitas brechas para que vozes malignas controlem as suas emoções. Então eu posso te dizer que o Senhor te trouxe a dedo para este lugar, para esta conferência. Ele não quer apenas que você ouça esta palavra, Ele quer que esta palavra entre como um martelo e quebre todas essas correntes que te aprisionam, para que você experimente a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, para que você a partir de hoje durma uma noite diferente, para que você possa perceber a grandeza da vida de Cristo, que Ele quer que você viva como uma esposa, como uma mulher, como um marido, como um pai, como um homem. Então, irmãos, que nós tenhamos ousadia nessa noite de bater a porta dessa janela na cara de Satanás e fechá-la para sempre. Porque os estudiosos dizem que em Isaías 53, quando fala que Ele levou todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades, eles dizem que doenças é uma expressão para as doenças físicas e enfermidades para as doenças psíquicas. Então Ele levou tudo, irmãos, as nossas doenças físicas e as doenças psíquicas, Ele cravou lá na cruz do Calvário, e nós temos poder no nome de Jesus de repreendê-las. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Quero convidar os irmãos para que nós possamos orar. Quero que vocês curvem as suas cabeças, e aqueles que sentirem do Senhor a liberdade de conduzir essa oração, que o Espírito Santo tome a sua boca, a sua voz, para que nós possamos orar, irmãos. Sintam a liberdade no nome de Jesus.